Olá, vamos para mais um vídeo. Então, com a minha argamassa AC3 branca da Cola Vit, trabalhando com máscara e luvas para mexer na argamassa. Já deixei a argamassa pronta para adiantar o processo. Olha como eu gosto de deixar a minha massa mole, mas consistente. Coloquei água e esse é o meu copo medidor. Foram 5 copos de argamassa. Ah, e o peneiro também. Em todos os vídeos eu falo para misturar muito bem. Então é para misturar a argamassa com a água, mexer muito bem. Pegando o potinho para fazer a cor, vou colocar 2 colheres de sopa de massa pronta. Pegando o corante líquido amarelo, vou pingar 10 gotas. Misturar muito bem o corante com a massa. Se engrossar, como agora que estou mostrando, vocês colocam um pouquinho de água que ele volta ao normal. Olha a cor desse amarelo, como ficou. Pegando o corante líquido preto, vou pingar 3 gotas. Quando eu uso o amarelo e o preto, eu faço o verde. Neste caso, eu estou fazendo o verde musgo. Você pode fazer verde abacate ou outras tonalidades de verdes. Então, isso vai depender muito da quantidade de massa e a quantidade de pingos, ok? Vamos para o molde contra molde. Esse molde é um pote e vem tempero. As meninas do supermercado guardam para mim. Esse é um outro pote que vem doces. Elas também guardam. Então, o que eu fiz? Eu deixo tudo marcado. Eu faço marcação nos meus moldes. Aqui no canal tem um vídeo que eu fiz falando de marcação de moldes. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então, vocês viram aí o contramolde e o molde. Eu tenho que deixar 1 ou 1,5 centímetro na parte de baixo, para o fundo não ficar fino, senão vocês vão quebrar a peça de vocês na hora de desenformar. É como eu estou mostrando aí. Eu deixo tudo marcado. Agora eu vou passar a vaselina líquida no molde por dentro e no contramolde por fora. Eu uso pedrinhas, pedrisco, para colocar no contramolde para fazer o peso. Vocês aí na casa de vocês, coloquem o que vocês tiverem, só para fazer o peso. Depois eu coloco fita crepe nas laterais. Eu pego a bacia e mexo novamente a massa. Misturo muito bem. Pegando a cor, vou fazer a mesma coisa, misturar muito bem e vou colocar em bolas. Pegando o corante líquido marrom, vou pingar na massa. E depois, com o meu palito, eu vou abrir a cor marrom. Com o corante líquido ocre, vou pingar em cima da cor marrom. Venho com um palito de dente, vou pegando a cor que eu pinguei, a cor ocre, em cima do marrom e vou fazendo os desenhos na própria cor, como vocês estão vendo aí. Pegando o molde, balanço um pouquinho a bacia e vou jogar tudo dentro do molde.
Vou vibrar para as bolhas de ar subir. Estou mostrando o desenho, como vai ficar na peça. Como sobrou a cor, e vocês já sabem que eu adoro, vou colocar para fazer desenho na borda e também deixar uns desenhos internos. Aí eu venho com o meu palito e faço os desenhos. Eu mudei aqui a posição da câmera para vocês verem, olha como fica. Vou vibrar com a mão, com o martelinho de ponta de borracha, depois eu vibro na mesa novamente, batendo na mesa. Olha, essa peça realmente apresentou muitas bolhas e eu vibrei bastante mesmo, como vocês estão vendo aí que eu tive que acelerar o vídeo. Eu vibrei bastante, pensei, mas eu peguei o palito de churrasco e fui furando as bolhas de ar que subiram. Vou deixar dessa forma mesmo. Então, agora pegando o contramolde, centralizando, vou afundando devagar e arrumando, como vocês estão vendo aí. Não tenha pressa para colocar o contramolde, hein, gente? Então, eu pego o martelinho, vai me auxiliando para subir a massa. Eu vou vendo, eu vou arrumando, eu vejo como é que tá aí a marca, né, da massa e também do meu contramolde. Olha aí, é o mesmo tamanho dessa peça que eu tenho aqui no ateliê. Aí eu verifico, pego o palito para furar as bolhas de ar que subiram aí na borda, eu furo e vejo se tá tudo ok. Vou mostrar o desenho como que ficou, vou deixar 3 dias no molde e voltarei para desenformar. Tirando a fita crepe e o pedrisco. Vou colocar água gelada no contramolde porque fica mais fácil para desgrudar do fundo e também não lascar a borda interna. Vou puxar devagar e ele vai se soltando, tá aí. Agora eu vou colocar uma toalha para proteger a peça e entrar com o secador quente. Olha, vocês estão vendo que eu tô apertando na lateral. Pronto, saiu. Nunca aperte o meio, hein? Se o fundo ficar muito fino, ele pode quebrar. Vocês viram aí que eu coloquei a mão no ocre que pode sujar, então tome cuidado também. Corante direto na massa que pode sujar a mão e sujar a peça. Vou deixar secar bem na sombra e voltarei com o processo final. Depois da peça bem seca, vamos entrar com o processo de impermeabilização, que é o processo final. Aí, eu estou passando a resina acrílica à base de água. Eu passo 3 demão. A cada demão, eu respeito em 4 horas. Eu vou fazer um pouco para vocês verem, mas eu impermeabilizo a peça toda. A peça ficou pronta, toda impermeabilizada. É claro, eu mostro um pouquinho no processo de impermeabilização, mas eu dou 3 demão e faço a impermeabilização na peça toda. Coloquei o anti-impacto e são rolhas de vinho que eu corto com estilete. Já mostrei alguns vídeos aqui no canal como é que eu faço. Deixa eu mostrar como ficou a peça então. Deu pequenas bolhas. Pequenas mesmo, mas eu achei
e ficou linda essa peça. Olha esse tom de verde. Eu fiz uma outra peça para diferenciar e vou postar aqui no canal também. Diz aqui o que vocês acharam. Eu fiz essa peça porque eu tinha feito um vídeo faz muito tempo e postei aqui nos vídeos curtos, nos shorts e lá no Instagram e perguntaram do resultado. Tá aí o resultado, é claro que todas as peças ficam diferentes. Vocês viram que eu apontei aonde eu coloquei a cor que saiu dentro da peça. Mas como eu sempre falo, tem clientes que não usam essa peça como vaso, eles decoram de outra maneira. Vocês estão vendo a borda que não precisou lixar, justamente para não ficar mexendo muito no molde e no contramonte. Espero que vocês gostaram. E aproveitando, deixe um like, compartilhe esse vídeo. Espero vocês no próximo vídeo.